Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, verso 17. Efésios 6, verso 17. O texto diz o seguinte: e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com todas as orações e pedidos, orando em todos os momentos no Espírito, e sendo vigilantes para este fim com toda perseverança e pedidos para todos os santos. A palavra de Deus sempre traz luz. A palavra de Deus sempre transforma a vida das pessoas. A palavra de Deus tem o poder de alterar, mudar qualquer situação, qualquer contexto, qualquer realidade. Nós só precisamos ligar a luz, ao invés de ficar amaldiçoando a escuridão. Foi colocada uma luz dentro de você. Essa luz precisa brilhar. Essa luz precisa acender. O inimigo vai tentar esconder essa luz, abafar essa luz. O inimigo vai tentar esconder a palavra da verdade de você. Ele não quer que você conheça e ore a verdade da palavra. Porque a palavra e a verdade é que liberta. Ele não quer que você tenha um encontro com a verdade. Porque quando alguém encontra a verdade, ela não fica mais presa em nenhum cativeiro. Isaac, ele descobriu poços cavados por seu pai Abraão. Esses poços foram cobertos pelos filisteus, foram enterrados. O diabo sempre está tentando cobrir as fontes da palavra de Deus, enterrar as verdades de Deus para que as pessoas não possam usufruir dessas verdades. Mas Deus vem progressivamente descobrindo essas verdades e tornando elas notórias a todas as pessoas. Muitos crentes têm medo da palavra prosperidade dentro da igreja. Esse é um poço que o diabo enterrou. Porque ele não quer que você experimente a prosperidade. Então é melhor enterrar esse poço, é melhor que não fale sobre isso. É melhor que você não receba essa mensagem. Mas é engraçado que as pessoas que são contra, muitos são hipócritas, pregam contra a prosperidade, mas moram em casas grandes e têm 2, 3 carros. Incrível a hipocrisia. A vontade de Deus é que todos os seus filhos prosperem. E prosperidade não é questão de todos vão ser milionários. Prosperidade é que você vai ter mais do que o bastante, mais do que o suficiente, mais do que você precisa, para que você possa ter para si e ainda abençoar outras pessoas. Porque todo filho de Deus foi chamado para ser fonte. Deus quer que você prospere em todas as coisas. Não prosperar por ganância. Prosperar porque a sua nova natureza é próspera. Você é próspero em Cristo Jesus. Não é questão de querer mais, juntar, de querer, ou medo da falta, nada disso. É porque a minha natureza é próspera. Eu nasci de novo e essa nova identidade que eu tenho em Cristo é uma identidade de prosperidade. Deus quer nos levar a um novo nível de vida, a experimentar a vida que o Filho dele conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Por isso que ele
promete derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Porque para Ele te levar a esse nível de vida, a esse padrão de vida, você precisaria de uma ajuda sobrenatural. Atos capítulo 2, verso 16, vai dizer o seguinte: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Deus, primeiramente aqui nesse texto, Ele está falando que vai derramar do Espírito dEle sobre toda a carne. Sobre seus filhos, sobre suas filhas, o Espírito será derramado. E depois que o Espírito for derramado, os filhos e as filhas profetizarão, falarão. Veja, não é qualquer profecia. O Espírito foi dado. E depois, o poder de profetizar. E então, finaliza o texto, se mostrará maravilhas, prodígios, sinais nos céus, sinais na terra. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo é a chave. Ele é a chave de todas as coisas. Para isso acontecer, nós precisamos seguir o amor, desejar ardentemente os dons espirituais. O Espírito Santo é um direito meu, que aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E eu preciso percorrer esse caminho, buscando, desejando, que os dons do Espírito Santo se manifestem em mim. Permitir que Ele trabalhe através de você. Quando você sentir transbordando de amor e da compaixão de Deus, quando você estiver sendo preenchido pela presença dEle, os dons do Espírito vão se manifestar. Deus, Ele quer que você tenha um entendimento sobrenatural, além do natural. O justo viverá por fé, não pelo que ele vê, ele viverá por fé. Da mesma forma, Deus quer que você ore de forma ilimitada. Ele não quer que você ore simplesmente com entendimento, com o seu entendimento, porque essa é uma oração limitada. Orar no Espírito não tem limites, não tem barreiras, não tem fronteiras. Orar no Espírito tudo pode acontecer, porque é o Espírito Santo orando através de você. Ele fala por intermédio de você aquilo que você não encontra palavras para colocar na sua oração. Às vezes você está com um problema e você nem sabe o que falar. Nesse momento, é hora de você pedir para o Espírito Santo: ore por mim. Entregue as palavras ao Pai que eu não consigo falar. Entregue para Ele as minhas necessidades. Entenda, isso é um benefício da nova aliança. No Antigo Testamento ninguém podia orar no Espírito, ninguém orava no Espírito. Este dom é para aqueles que têm o Espírito Santo neles. Não é para aqueles que o Espírito Santo estava sobre eles, para um propósito. Quando esse propósito era concluído, era retirado. O Espírito se retirava. Lembra de Sansão?
da história de Sansão, o Espírito descia sobre ele e vinha uma força descomunal. Com a queixada de jumento matava 1000 homens armados. Mas veja que o texto vai falar também que o Espírito se retirou dele, porque o Espírito estava sobre ele. Mas no nosso caso, na nova aliança, o Espírito também está sobre nós, para abençoar a outros, mas Ele também está em você, para te edificar. Entenda, só que Ele está em você, para nunca mais ir embora. É uma aliança eterna que Jesus selou na cruz do Calvário, e essa aliança eterna promete que o Espírito de Cristo estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi isso que Ele prometeu? Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser guiado pelo Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo, obedecer às leis do Espírito Santo. Tem muitos querendo obedecer à lei escrita. Eu quero obedecer à lei do Espírito de vida. A lei de Deus foi cravada e escrita nos nossos corações mediante o Espírito Santo. Entenda uma coisa, a lei de Deus está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em você. É aí que está o direcionamento da sua vida. É aí que mora a direção da sua vida. Quer ver? Gálatas 5, verso 18. Gálatas 5, verso 18, olha o que diz. Mas se você é guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. Ei, se você já é guiado pelo Espírito, você não precisa da lei. O Espírito já é a lei. Ele já tem a própria lei nele, as diretrizes, o caminho, a forma, o jeito. Se você é guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. Mas se você está obedecendo a lei escrita, você não está sendo direcionado pelo Espírito. As instruções do Espírito Santo. Está sob a lei é obedecer aos mandamentos. Os 10 mandamentos. Está sobre a graça seguir o que o Espírito Santo diz. É o direcionamento do Espírito Santo. Ele passa a ser o seu mentor. Ele passa a ser o seu instrutor. Ele passa a ser o seu mestre. Ele te mostra o caminho. Está na graça é ser guiado pela lei do Espírito de vida que está em você. Que está dentro de você. Que mora dentro de você. Entenda uma coisa. As pessoas acham que quando a gente afirma que não estamos mais debaixo da lei, e então a pessoa está livre para fazer o que bem entender. Entenda, nós não fomos libertos da lei para viver uma vida sem direção. Sem direção você será levado a outro tipo de escravidão, às luxúrias da carne. Somos libertos da lei para seguir o Espírito Santo. Fomos libertos da lei para obedecer a sua voz, ser direcionados por Ele. Libertos da lei escrita para seguir a lei do Espírito de vida. Quantos querem ser mentoreados e direcionados pelo Espírito Santo aqui? Quem é guiado pelo Espírito Santo e se coloca nessa condição, recebe armas espirituais. Não existe armas espirituais para quem está na lei. Na lei é a força do braço, é o homem sozinho. Mas ser guiado pelo Espírito Santo, eu recebo armas espirituais, e isso é poderoso. Efésios 6, verso 17. E tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com todas as orações e pedidos, orando em todos os momentos no Espírito, e sendo vigilantes para este fim, com toda perseverança e pedido para todos os santos. A armadura do Espírito, a armadura de Deus está disponível para quem é direcionado pelo Espírito, para quem nasceu do Espírito. E uma das armas poderosas do Espírito é a oração no Espírito, é orar em línguas. Apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. Orar no Espírito ou orar com a mente? O que fazer? Eis a questão. Olha o que ele diz no verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente? Paulo, ele diz, 2 versos depois, se eu não me engano, no 17, ele diz, prefiro falar 5.000 palavras com meu entendimento, 5 palavras com o meu entendimento para instruir pessoas, e falar 10.000 palavras em outras línguas. Deus quer te capacitar para essa guerra invisível. A nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, é contra seres invisíveis, é potestades. Precisamos de armas espirituais, não podemos simplesmente entrar numa guerra onde não sabemos quem é o nosso inimigo e muito menos quais são as armas que esse inimigo utiliza. E muitas vezes nem sabemos aonde acontece essa guerra. Deus quer te fazer um instrumento de trilha afiado. Um instrumento poderoso de trilha. Isaías 41, verso 15. Olha o que diz. Isaías 41, verso 15. Eis que eu fiz de você um novo instrumento de trilha, afiado com dentes. Você vai debrulhar as montanhas e reduzi-las. E vai transformar as colinas em palhas. Você os peneirará. O vento os levará e o redemoinho os espalhará. Você vai se alegrar no Senhor. Você se gloriará no Santo de Israel. A palavra traduzida aqui como dentes tem o significado de boca dupla. No original é uma capacidade de causar dano enorme. Significa dentes afiados com a capacidade de rasgar montanhas, de rasgar a terra. As montanhas, nesse texto, representam os grandes problemas, os grandes gigantes. Quando você ora no Espírito, é como se usasse essa ferramenta que tem a capacidade de rasgar, de reduzir a montanha. Você vai debulhar suas montanhas até torná-las pequenas. Essa é a palavra de Deus que está falando ao teu respeito. Ele disse que te fez um instrumento afiado. O texto diz, até que se tornem como palha, e o vento as leve. A oração no Espírito é um trenó debulhador. Destrói os problemas, destrói as montanhas. E o vento leva o que não presta, porque essa ferramenta, ela retira tudo que não presta. E o vento espalha, leva para longe tudo aquilo que não tem utilidade. O joio é removido. O que é imprestável é removido. A oração em espírito tem um poder
extraordinário de remover e separar o que é bom do que não presta. Deus está te dando poder de separar o que é bom do que não presta. E o vento vai levar para longe de você aquilo que não presta. Quando você ora, às vezes você vê uma manifestação imediata. Outros momentos você vê uma manifestação progressiva. Nem sempre é instantâneo. Mas o que você precisa entender, para que você possa perseverar, é que às vezes quando você ora, uma guerra espiritual se inicia. Que você não vê, mas anjos estão em conflitos ali. Lembra quando Daniel orou? 21 dias para ter uma resposta. Demorou-se 21 dias para ter uma resposta. E o anjo, quando chega até Daniel, ele fala: desde o primeiro momento em que você abriu a sua boca, a sua oração foi ouvida nos céus, e eu vim por causa da tua palavra. Por isso, ore com perseverança. Faltou palavras, ore em espírito. Não sabe o que falar, ore em espírito. Você não tem noção do poder que há nesse tipo de oração. É a oração mais poderosa que você pode fazer. Ela tem a capacidade de causar um estrago no mundo espiritual que você não imagina. É uma oração da graça. É uma arma que foi dada para aqueles que estão na nova aliança. Orar no Espírito. Quando você ora no Espírito, você está pedindo para Deus fazer no seu lugar. Tipo assim, eu não estou entendendo o que eu estou falando. Deus, você sabe o que está sendo dito pelo teu Espírito, por isso faça. Eu dou a Ele a autonomia até de orar por mim. Sabe quando falta palavras e você não sabe o que fazer? O Espírito Santo pode orar por você. Quando você ora no Espírito é porque você desistiu de confiar na sua força. Você simplesmente abriu mão da sua capacidade. E quando você confia no poder do Espírito Santo, tudo quanto você fizer vai ser bem sucedido. Salmos capítulo 1, verso 3. Diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ei, existe diferença entre aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm o Espírito Santo. Veja que aqui está falando que o ímpio é aquele que não aceitou, que não conheceu, que não reconheceu Jesus ainda. Veja que o joio é mais leve do que o grão. O grão é útil, o grão tem valor, o joio de nada vale. O vento vai levar. Ao orar em língua, seus problemas vão ser levados pelo vento. Vão desaparecer. Assim como a palha vai simplesmente sumir no horizonte. É um poder sobrenatural que começa a atuar na sua vida, que vai além da sua capacidade de entender a letalidade desse tipo de oração contra o seu inimigo. No Salmos 149, verso 6 diz: Nos teus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de 2 gumes.
Olha, de novo aí, de 2 gumes. É a mesma palavra que nós lemos anteriormente, que fala de 2 bocas, uma capacidade multiplicada de causar estrago. Se trata de uma espada de alto poder, de destruição. E você vai ver que a Bíblia vai relatando esse tipo de coisa e sempre relacionando o Espírito de Deus a isso. Olha Atos capítulo 2, verso 3. Então lhes apareceram línguas divididas. De novo, é a mesma palavra no grego, de todos esses textos que eu estou te mostrando. Como de fogo, e uma sentou-se sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A palavra dividido também tem o significado de boca dupla, e com alta capacidade de destruição. A língua é uma espada de 2 gumes. A língua é uma espada de 2 cortes. Vamos mais, Hebreus capítulo 4, verso 12. Novamente, olha o que diz. Pois a palavra de Deus é viva e ativa. Uau, a palavra de Deus é viva e ativa. Está falando de alguém, de uma pessoa. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, novamente. Perfurando até a divisão da alma e do espírito, tanto das juntas quanto da medula, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. De 2 gumes. A oração no Espírito te torna sensível ao que vem de você e ao que vem de Deus. É o que o texto está dizendo. É capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. É capaz de discernir o que é um simples pensamento humano ou uma direção do Espírito Santo para a sua vida. Deuteronômio 21, verso 17. Diz o seguinte: mas ele reconhecerá o primogênito, o filho do odiado, dando-lhe uma porção dobrada. De novo, a mesma palavra no grego. De tudo que ele tem, pois ele é o começo de sua força. O direito do primogênito é dele. Novamente, essa palavra em hebraico surge aqui na porção dobrada. Isso significa que o dom de orar no Espírito é uma herança somente para primogênitos. É uma arma da nova aliança que tem a capacidade de destruir qualquer montanha. Jesus ele falou, se você tiver fé, você vai remover a montanha. Veja que ele já estava anunciando a capacidade dos ministros da nova aliança de remover montanhas. Posteriormente, no Pentecoste, o Espírito Santo foi entregue. E desceu e visitou todas aquelas pessoas que estavam ali. E elas literalmente começaram a remover montanhas. Você conhece a história de Eliseu e Elias. 2 Reis capítulo 2, verso 9. Porção dobrada. Novamente a mesma palavra no hebraico. Olha só. Verso 9. Depois de terem passado, Elias disse a Eliseu: pergunta-me o que hei de fazer por ti, antes que seja tirado de ti. Eliseu disse: por favor, que uma porção dobrada de seu espírito esteja sobre mim.
Ele disse: você pediu uma coisa difícil. Se você me vir, quando eu for tirado de você, será assim para você. Mas se não, não será assim. As palavras, porção dupla. Novamente é a mesma palavra no hebraico. Precisamos estimar esse dom extraordinário que o Espírito Santo nos deu. A palavra grega, estoma, significa boca e lembra o estômago estômago de uma planta. Os estomas parecem lábios de uma boca. Permitem a troca de gases do oxigênio. Por isso que quando o vento entra na floresta, você vai ouvir aquele barulho das folhas, e o vento é exatamente a folha pegando o oxigênio, recebendo os nutrientes e se transformando. Então, os sons da selva fazem a planta crescer. O som da oração em espírito permite que você receba todas as bênçãos que Deus tem para você. O som da oração no Espírito atrai os nutrientes celestiais, os nutrientes de Deus, os nutrientes de Cristo, e te fortalece, e te transforma. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a oração no Espírito te edifica, te constrói. É um som que te conecta com fornecimento espiritual. Eliseu viu Elias subindo ao céu em um redemoinho. Verso 11 de 2 Reis, capítulo 2. Enquanto eles continuavam e falavam, eis que uma carruagem de fogo e cavalos de fogo os separou, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Eliseu viu e gritou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Ele não o viu mais. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em 2 pedaços. Eliseu precisava ver Elias sendo levado para receber a unção dobrada. Eliseu viu Elias sendo levado, e quando ele viu, ele deu um grito: meu pai. Se você ver Jesus Cristo ascendendo, você vai receber o manto da unção do primogênito, que é o Espírito Santo. Os discípulos viram Jesus ascendendo. Tempos depois, o Espírito caiu sobre toda a carne ali naquele momento. Não sei se você está me entendendo. Por isso que nós podemos gritar hoje: Abba, Pai. Abba, Pai. Assim como ele gritou, assim como o profeta gritou, porque nos tornamos filhos, podemos chamar Deus de Pai, Paizinho, intimidade, relacionamento. Olha só Gálatas 4, verso 6. Olha o que diz: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando: Abba, Pai. Porque você é filho, Deus mandou o Espírito dele que clama: Abba, Pai, Paizinho, Pai amado, Pai querido. O dom de falar em línguas é o único dom que você pode interromper, ativar, interromper. Mas é um dos mais poderosos que você pode usar. Os judeus, eles acendiam a vela do meio do menorá, e a partir da vela acesa, você conhece o menorá, são 7 velas, acendia do meio,
E a partir do fogo que estava na do meio, acendia as outras. Orar em línguas é como acender uma vela, que vai acender as outras velas dos dons espirituais. O dom de falar no Espírito acende os outros dons espirituais. Eu não sei se você entendeu, mas essa vela chamada orar no Espírito acende todos os outros 8 dons espirituais. Incendeia, começa a pegar fogo em tudo. Efeito dominó. Você ativa todos. Por isso que você não pode tirar da sua boca o livro desta lei. Josué diz, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca este livro da lei, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. Pois então você se tornará próspero o seu caminho, e então você terá bom sucesso. Não aparte da tua boca este livro da lei. Precisamos ter prazer na lei do Senhor. Você vai ver como Deus ele leva a sério essa questão de lei. Eu vou te mostrar onde eu quero chegar. Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se põe no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei ele medita dia e noite. Ponto agora, preste atenção numa coisa. Quando você lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, você entende que a palavra lei, toda vez que ela aparecer, ela é substituída pela palavra Espírito Santo. Toda vez que você for ler agora o Antigo Testamento, que você vê a palavra lei, você vai colocar ali a palavra Espírito Santo. O Espírito de Deus. Não meditamos na lei de Moisés. Meditamos na lei do Espírito Santo. Ele cravou as leis de Deus e os mandamentos de Deus no nosso coração. Não mais em tábuas de pedra, mas em corações de carne. E conforme você medita, orando no Espírito, você está meditando e orando de forma perfeita. Declarando coisas do Espírito. E aí você experimenta o quê? A plenitude das bênçãos. A plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Você quer viver uma vida sobrenatural? Você tem que entrar nessa dependência. E permitir que o Espírito Santo ore por você em grande parte do seu dia. Está lá no dirigindo? Manda ver. Está tomando banho? Vai fundo. Acelera. Mergulha fundo. Algumas pessoas têm uma confusão enorme com a questão de orar em línguas, de orar no Espírito. Elas erroneamente esperam que algum poder vai tomar conta delas. Vai tomar conta da língua dela e vai obrigar ela a falar. O Espírito Santo não faz isso, quem faz isso são demônios. É você que permite que ele faça. Ele não vai te obrigar. Ele não vai te forçar. Você crê que Jesus enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo? Quem crê?
Você crê que Ele está com você? A promessa não foi que Ele estivesse em você? Então, o dom de orar no Espírito está dentro de você. Você é capaz de permitir que Ele ore por você. Ele não vai forçar a barra, mas você pode permitir. Você pode deixar. Você quer ver coisas acontecendo inexplicáveis? Você quer ver montanhas simplesmente desaparecendo diante de você de forma... Como? Como que esse inimigo saiu daqui? Como que esse inimigo desapareceu da minha presença? A chave está sendo entregue para você hoje aqui. Oração no Espírito. Oração no Espírito vai fazer as montanhas desaparecerem do seu caminho. E você vai passar exatamente... Você não vai desviar de montanha, não. A Bíblia diz que ela vai ser desgastada, diminuída, até desaparecer. E tudo aquilo que não presta ser levado pelo vento. E você vai passar exatamente aonde a montanha estava. Feche seus olhos. O Espírito Santo deseja a sua cooperação. É como uma dança. Você tem que se deixar ser levado. Não é algo que é feito sozinho. Você é levado em uma dança. Por aquele que sabe dançar melhor, né? Geralmente quem sabe dançar melhor leva quem não sabe, né? E quem não sabe se permitir ser levado, a dança fica nota 10. O Espírito Santo precisa da sua cooperação. Ele quer agir por intermédio de você. Ele quer orar por você. Ele quer apresentar ao Pai as suas questões. E creia, Ele apresenta melhor do que você. Você pode nessa noite se desprender de qualquer resistência, de qualquer raciocínio contrário. O Espírito Santo está querendo te levar para um novo nível. Ele quer te levar para uma vida sobrenatural. Para isso você precisa de armas espirituais. E o fogo que acende todos os outros é a oração no Espírito.